Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, porque eu sei que você, estudiosa que é, Fernanda Manhota fez um compilado, né, e traz para a gente os principais destaques das repercussões internacionais, não é sob o ponto de vista só da relevância dos veículos, mas no sentido do que significa na visão de cada espectro político no exterior. Boa tarde para você. Oi, Débora, Yuri, a todos que nos acompanham no 360. Sem dúvida, Débora, esse foi certamente um dos temas mais comentados, não só aqui no nosso país, mas nos Estados Unidos, com muita força, na Europa, em várias das outras nações aqui da região sul-americana, e repercutiu não só na imprensa, com os principais jornais do mundo dando essa manchete com destaque, mas também entre os líderes políticos, né? Eu diria que há uma predisposição em olhar para o Brasil e acompanhar o Brasil como uma espécie de grande caso em torno do qual essas experiências democráticas recentes e de crises envolvendo instituições democráticas encontram um lugar de reflexão. Eu diria que o destaque mais emblemático, e pensando em repercussões imediatas, veio justamente dos Estados Unidos. Ontem nós tivemos o presidente Trump se manifestando a respeito disso. Ele disse que acompanhou o encerramento desse processo de julgamento, ele demonstrou descontentamento, como já havia feito antes, né? Ele tem Jair Bolsonaro como um aliado político, ele se espelha muito na situação de Bolsonaro aqui no Brasil, por entender que existe uma espécie de semelhança, um certo olhar análogo ao que ele próprio passou no processo judicial americano, e logo depois veio a manifestação de Marco Rubio, o secretário de Estado americano, que se referiu ao julgamento mais uma vez como uma espécie de caça às bruxas, né? É interessante olhar para o caso americano, Débora e Yuri, porque se de um lado as autoridades políticas republicanas, né, os mais afeitos à direita brasileira tiveram esse tipo de olhar, por outro lado, a imprensa americana, sobretudo os grandes jornais como o New York Times, destacaram justamente na direção oposta, então dizendo que o Brasil era um país que estaria dando uma resposta a uma crise institucional grave, diferente do que os próprios Estados Unidos haviam conseguido emplacar no caso norte-americano, né? Então, destacando a resiliência das instituições brasileiras. Em relação aos desdobramentos, que são muito importantes quando a gente olha para a própria relação bilateral, e como tem sido umbilicalmente ligada, né, essa repercussão entre Brasil e Estados Unidos, a expectativa nesse momento envolve uma certa tensão, isso porque no que tange aos Estados Unidos, a gente tem nesse momento sob a mesa de Trump um conjunto de possibilidades para sanções continuadas ao Brasil. O presidente Trump e o próprio Marco Rubio já haviam sinalizado que estavam aguardando os desdobramentos desse julgamento para decidir o que iriam fazer, e tudo indica que o processo, né, de pressão máxima contra o Brasil deve continuar. Nós já tivemos, como acompanhamos, né, nas últimas semanas, a imposição da lei Magnitsky contra determinadas figuras, o ministro Alexandre de Moraes, a mais emblemática delas, então limitando o acesso dele a serviços, produtos e empresas americanas, também ao sistema financeiro internacional, assim como as sanções implicadas contra o Brasil numa proporção bastante significativa no que tange a tarifas comerciais. Agora, nesse momento, ainda não se tem clareza sobre quais vão ser as próximas etapas, mas alguns cenários já se apresentam no horizonte. Há quem aposte em mais sanções individuais, o que é bastante plausível, tanto contra outros ministros do Supremo, quanto outras figuras políticas. A gente também pode ver no horizonte expansão de restrições a vistos acontecendo para figuras importantes do governo brasileiro, assim como, eventualmente, novas sanções para novos mercados ou a redução da lista de exceções que nós já vínhamos acompanhando. Então, medidas políticas e econômicas ainda indefinidas, mas que vão dando o tom da importância desse episódio político dessa semana aqui no Brasil, Yuri, Débora.